Alguém ontem assistiu lá a Pantera Negra? Alguém viu esse filme ontem? Assistiu? Comecei a ver, mas não aguentei, não. Dormi. E aí, toma um líquido roxo, né, para ter poder, né, e aí fica forte, todo poder, tudo. Os mais antigos vai lembrar aí dos Ultra Seven, da época de alguém de vocês? Ultra Seven? Não? Que é isso, gente? Eu acho que é você aí de casa, você conhece a Ultra Seven, o Zorro. Zorro, aí, tá vendo? Zorro, né, conhece. Ah, é do tempo da Helenice. A Helenice não está aqui hoje, está vendo de casa, né, Helenice? É do tempo da Helenice. Mas vamos mais perto, né? A Liga da Justiça. Aí todo mundo já conhece. Liga da Justiça, né? Cada um tem um poder, né? Tem o Capitão América, tem o Homem de Ferro, tem o Superman, tem o Batman, que agora não anda mais com o Robin, é só o Batman, né? Tem a Mulher Maravilha. E cada um tem um poder para determinada coisa. Mas quando há um grande problema, eles têm que se reunir, todos juntos, poderes para fazer algo. Mas existe um poder que é maior do que tudo isso. Este poder, ele não precisa se unir com mais nada para transformar as vidas. Este poder é o poder que tem a palavra de Deus. Não precisa de nenhuma Liga da Justiça, nenhum Zorro, nenhum super-herói humano, porque o poder da palavra transforma todas as coisas. E nós vamos aprender um pouquinho sobre o poder da palavra. Que você possa fechar os teus olhos, vamos orar? Oh, Pai querido, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela nos conduz a discernir as intenções da alma e do espírito e nos ensina em tudo o que precisamos. Eu declaro o nosso coração sedento, uma terra boa para receber a Tua palavra, Senhor, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, olha para cada um de nós, olha para as necessidades de cada um de nós. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que os corações e as mentes estão sedentas por Ti. Caia por terra todas as amarras do maligno, bate em retirada deste lugar todo espírito contrário, todo espírito roubador da palavra bate em retirada. E eu declaro que a palavra do Senhor não voltará para ela vazia. Ele fará aquilo para a qual ela foi enviada, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus amados? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aí também participando em casa, seja muito bem-vindo aí ao nosso culto da IEM, aqui é o seu lugar. E eu sou a Selma, pastora Selma. E vamos estar falando aí do poder da palavra. Mas vamos assentar à mesa, vamos ao banquete, vamos participar desse banquete maravilhoso, ok? A palavra de Deus é a Bíblia, aqui ó, a Bíblia, o nosso manual, onde tem tudo que nós precisamos, aqui. Ela foi soprada por Deus e as suas palavras foram planejadas pelo desígnio criativo de Deus. Deus. Em 2 Timóteo, você que trouxe a sua Bíblia, vamos abri-la, vamos ver os papéis aí se mexendo. 2 Timóteo 3:16. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia. Marquem o texto também. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra é proveitosa para ensinar, corrigir. Quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra nos traz revelações. Ela abre um leque de possibilidades nas nossas vidas. Ela abre um entendimento diferente do entendimento racional humano, o poder da palavra. Ela é perfeita.
Já compraram uma roupa na qual, de repente, você foi colocar e tinha uma linha passando e você puxava essa linha não saía? Você precisava de uma tesoura para você cortar a linha? Então, existe nas oficinas de costura, que são as rematadeiras. É aquela que vai tirar esse excesso de pano, né, de overlock, de linha, vai tirar para deixar a roupa perfeita. A palavra de Deus não tem aresta, não tem nada imperfeito. Ela é perfeita para aquilo que você precisa. Ela é perfeita para esse problema que você está passando. Ela é perfeita. O que você precisa é conhecer e buscar a palavra de Deus. Não a palavra humana, não a sua palavra, não aquilo que a alma quer ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar para você. Ela é perfeita em sua precisão, fiel àquele que depender dela. Se nós dependermos dela, ela é fiel a nós. Ela não dá para trás. Ela não mente, como a pastora Juscelia falou. Ela não se engana. Ela não promete e depois não cumpre. Ela é fiel para aquele que depender dela. Quando nós vemos no Salmos 19, 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, a palavra, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela é completa e confiável. É suficiente para responder qualquer coisa que precisamos. Então, se você precisa de resposta para alguma situação adversa, vá na palavra de Deus. Ela vai dar resposta para aquilo que você precisa. A questão é que o ser humano, ele é muito ansioso. E ele até busca em Deus, mas ele não espera a resposta. E aí ele vai e faz o que ele acha que Deus falou para ele fazer. E quando não dá certo, ele ainda fala: poxa vida, Deus não faz. Deus não me ouve. Deus não está respondendo. Não. Lá nós vamos encontrar tudo que nós precisamos. Absolutamente tudo. Só que nós precisamos confiar na direção que Ele nos dá. E não na direção que nós damos a Ele. O problema é que muitas vezes nós damos a direção a Deus e queremos a resposta. E não é assim que Deus trabalha. Ok? Nós poderíamos ter várias opções ou vários leques para a gente estar falando a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero pontuar aqui, vou colocar 2 pontos, ok? Vamos estar falando aí em cima de 2 pontos. Primeiro, ela abre o entendimento. Em 1 Pedro 1:23, diz assim: gente, se colocar o cavalo nesse relógio, porque ele está correndo, está cavalgando muito rápido. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados de novo, pela palavra de Deus, de uma semente, não de semente corruptível, mas incorruptível. A palavra viva, ela permanece para sempre em nós. A palavra nos gerou de novo, e ela permanece sempre, para sempre em nós. Nós não somos mais semente corruptível, mas incorruptíveis. É isso que foi gerado em nós. E nós precisamos dar valor a isso que foi gerado em nós. Deus nos resgatou de uma escravidão e de um aprisionamento que o decreto e o destino era a morte eterna. Mas o Senhor, pela sua palavra, nos resgatou. E isso nós somos gerados. Olha que extraordinário. E isso permanece em nós. Temos que entender
o poder regenerador da palavra de Deus. Pois ela cria, presta atenção nisso, olha só, vocês que estão em casa, pois ela cria a nova vida espiritual ali onde o ser humano, por natureza, está morto espiritualmente. Onde nós já estávamos mortos espiritualmente, a palavra, ela vai lá e cria a nova vida espiritual. Foi através da palavra que o nosso espírito ressuscitou. Mas é claro que a nossa alma continua gritando. Por isso que a palavra, Paulo diz que o velho homem, ele continua gritando, a velha natureza continua gritando. Só que nós precisamos combater essa velha natureza com a palavra de Deus. Então, qual é o importante? O que é importante? É eu e você, nós conhecermos a palavra. Se nós não conhecermos a palavra, como é que nós vamos combater o nosso homem, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa alma que continua gritando, que continua esperneando? Então, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Então, nós vamos ver isto, essa nova vida espiritual em nós, através da fé, que é o que nos faz crer na palavra. Isso vai abrindo o nosso entendimento para as coisas espirituais. A gente só entende as coisas espirituais quando essa nova vida nos abre o entendimento e nós passamos a compreender coisas que na alma e na carne nós não compreendíamos. Nós precisamos nascer de novo para poder entender isso. E isso é através da fé. E como eu havia dito no Inspirei da semana passada, a fé, tem a fé humana e tem a fé divina. Não é a fé humana, mas é a fé divina. A fé que crê no sobrenatural. Tá? E isso vem somente através do Espírito. Do nosso Espírito que foi vivificado. Do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E nos traz o convencimento de todas as coisas. Então, através da fé, nos faz crer na palavra, vai abrindo o nosso entendimento para essas coisas espirituais. Nós somos um povo espiritual. E devemos nos alimentar da palavra. Pois sem ela, vai haver morte espiritual. Nós não vamos sobreviver sem a palavra de Deus. Se você já ficou um tempo sem orar, ou sem ler a palavra, ou sem vir no culto, um final de semana você vir no culto, quando você volta o outro final de semana, parece que está tudo diferente, as pessoas são diferentes, você se sente meio que fora do contexto, se você não lê. A questão é, a palavra é alimento para o nosso espírito. Se nós não nos alimentarmos dela, nós vamos morrer. A morte espiritual ocorre, como nós éramos antes de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós precisamos alimentar-nos da palavra. E isso fortalece o espírito, o novo homem que hoje habita em nós. A nova vida espiritual que o Senhor deu para nós. Então, não tenha preguiça de ler a palavra, não tenha preguiça de ouvir a palavra, não tenha preguiça de falar a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Nós seremos muito mais alegres, nós seremos muito mais dispostos, nós seremos muito mais fiéis. A nossa fé vai transbordar na prática da palavra. Em Deuteronômio 8:3 diz assim, abra a Bíblia. Forte isso, hein? Se não ler a palavra, não vai sobreviver. Fala assim, 8:3. E te humilhei, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem, da palavra de Deus. O homem não vai viver só do pão físico para alimentar o nosso corpo, mas nós vamos viver daquilo que sai da boca de Deus, que é a palavra. E o Senhor nos deu para entender isso. O nosso entendimento
ele é aberto. O nosso entendimento é como uma criança que aprende, que está aprendendo a caminhar. Quando ela começa a andar realmente sem auxílio, sem ajuda de ninguém, ela fica tão feliz, que ela quer correr e ela acaba caindo. E ela quer fazer muitas coisas. Esta alegria de descobrir o novo é a palavra. Quando nós recebemos a palavra, descobre-se um novo, abre-se, tira um veludo, não é nem um véu, tira um veludo dos nossos olhos, que a gente fala, uau, mas como eu não vi isso antes? Como é que eu não entendia isso antes? É tão óbvio, depois que este véu é tirado, por causa da palavra. É somente a palavra que faz isso. Agora nós vamos para um outro ponto. Eu falei o primeiro ponto, que ele abre o entendimento. Vamos para o segundo ponto. Ela cria o extraordinário no mundo espiritual. Em 2 Coríntios 4,13, diz isso. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Para criar o extraordinário, eu preciso falar. Nós precisamos declarar, nós precisamos profetizar a palavra de Deus, para que aconteça o extraordinário no mundo espiritual. Acontecendo no mundo espiritual, ela vem para o mundo natural. Mas nós precisamos falar. Não dá para ficar comunicando por pensamentos. Não dá para eu falar assim, eu desejo tal coisa, eu vou fazer aqui um pensamento forte aqui. Não, nós precisamos falar a palavra. Não esqueçam. O Senhor, Gênesis 1, 2, 3. Haja luz e houve luz. O Senhor teve que falar a palavra para que acontecesse, para que as trevas saíssem e houvessem luz. O Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele falou para as coisas acontecerem. E o que nós estamos esperando? Por que nós não falamos para as coisas acontecerem? Por que nós não decretamos? Por quê? O que é que nos impede? A falta de conhecimento da palavra? Vamos conhecer então a palavra. O medo do quê? Eu tenho medo. Lê a palavra, porque aqui vai ter a resposta para o medo. Eu sou inseguro. Lê a palavra, porque vai ter a resposta da insegurança. Tudo está aqui. O que nós estamos fazendo? Estamos sentados esperando as coisas acontecerem? Vamos decretar para o extraordinário acontecer. E isso acontece. Nós temos prova disso. Quantas coisas nós já decretamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós oramos e houve. Aconteceu, bum, aconteceu. O que estava lá no mundo espiritual veio para o mundo natural. Pois aplicando a palavra de Deus regularmente, teremos o caminho para o sucesso e a prosperidade na vida. Ela é a única fonte de sabedoria, conhecimento e compreensão com respeito às realidades, e ela está pronta para libertar e enriquecer aqueles que a buscam. Ela está pronta. Muitas vezes quem não está pronto para tomar posse dela somos nós. Precisamos estar pronto para isso. O verdadeiro crescimento requer a palavra de Deus, a qual torna genuína a maturidade espiritual. Nós precisamos ser maduros espiritualmente. E para isso nós precisamos da palavra de Deus. Não dá para ser maduro espiritualmente sem a palavra de Deus. Sem as experiências que nós passamos com o Senhor. Nós, senão, vamos ser os eternos crianças, os eternos mimados, os eternos chorões, que qualquer coisa, ai. A palavra te dá autoridade. A palavra tem poder para transformar qualquer situação. Do jeito que eu quero, não, do jeito que Ele quer, do jeito que Deus quer, do jeito que o Pai quer. Não é do nosso jeito, mas é do jeito dEle. E o jeito dEle, a forma dEle, é a melhor. É a boa, agradável e perfeita.
As Escrituras, elas são o padrão para a nossa fé, palavra de Deus, moral e a vida prática. E é alimento para o nosso contínuo crescimento na fé e na santidade. Nós estamos chegando, nós sentamos à mesa do banquete, correto? No começo? Nós estamos chegando na sobremesa, na cereja do bolo. Jesus confirma que cada palavra das Escrituras foi dada por Deus. Que cada verdade deve ser mantida intocada. É que as Escrituras são indissolúveis e confiáveis. Quer confiar em algo? Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela a verdade, traz o refrigério, o sustento, a paz, o amor, o conforto, o descanso, o amparo, a provisão, o conserto, a demonstração, a correção, a vida nova, a libertação, a cura, o consolo. E nós poderíamos ficar aqui falando até Cristo voltar o que é que traz a palavra de Deus a cada um de nós. Tudo isso. Agora vamos para a cerejinha. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Em João 1,1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Deus Filho. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Se você está nas trevas, busque a luz, que é Jesus. A palavra é Jesus. E isto é extraordinário. Por quê? Se você fala a palavra, você está falando Jesus. Se você se alimenta da palavra, você está se alimentando de Jesus. Se você pensa na palavra, é Jesus. Se você prega, você está espalhando Jesus. E aí nós podemos dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós praticamos, nós andamos, nós falamos, nós agimos, nós expandimos, nós oramos, nós lemos a palavra que é o próprio Jesus. Quer ter uma boa companhia? Quer ter um bom amigo o tempo todo com vocês? Ande com a palavra que é o próprio Jesus. Nós precisamos entender o que Deus nos fala, o que Deus nos revela. Às vezes nós deixamos isso de lado. E quando nós estamos deixando isso de lado, nós estamos deixando Jesus de lado. Nós estamos deixando o Senhor, a Trindade, nós estamos deixando de lado aquilo que pode nos libertar, que pode nos ajudar, que pode nos consolar. Nós estamos deixando de lado. Nós deixamos 5 minutos para ler a palavra. E temos 23 horas e 55 para fazer todas as demais coisas. Ou às vezes a gente não tira nem 5 minutos para a palavra. O dia todo para fazer outras coisas. Mas quando a situação não é favorável, aí nós corremos à palavra. Não quer passar por situações difíceis? Alguém não quer passar por situações difíceis aqui? Alguém quer? A gente ora aqui. Ah, bom. Né? A gente ora aqui e já pede para Deus levar. Né? E falar assim, bom, porque nesta vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu preciso ter bom ânimo para me apossar da palavra. Eu preciso ter bom ânimo para ler a palavra, para praticar a palavra, para ela fazer parte da minha vida. E aí nós vamos ver o poder que tem essa palavra nas nossas vidas. Com entendimento aberto, vamos praticar a palavra. E assim vamos criar o extraordinário, que só ocorre através da fé, em proclamar e crer que a palavra se cumprirá. Leia a palavra, proclame a palavra, viva a palavra, expanda a palavra. Vamos expandir. Esse é o ano de expansão. Não é de gordura. Teve aí 8 meses, quase, 8 meses, pandemia, só o povo comendo e engordando, né? Estava todo mundo expandindo, né? Não, é expansão do reino, expansão da palavra. Vamos falar a palavra.
Como é que está a célula? Você está falando a palavra? Você está convidando outras pessoas? Ou você já está desestimulado de pregar a palavra, de ler a palavra? Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos, porque senão, não vamos sobreviver. Que você possa ficar de pé e que você comece a pensar quais têm sido as tuas ações com relação à palavra de Deus, a este poder que tem a palavra de Deus. Você tem se apossado desse poder? Você tem colocado em prática esse poder? Ou não? Você está esperando que as coisas aconteçam. Mas as coisas só vão acontecer no momento que nós proclamarmos, no momento que nós falarmos. Senão não vai acontecer. Se Deus ficasse olhando o mundo que estava no caos, nas trevas, e Ele simplesmente ficasse olhando e não falasse nada, ia continuar nas trevas. Ele teve que falar para que algo houvesse. Então não fique olhando para essa situação sem fazer nada. Fale e haja. E aí nós vamos ver o extraordinário acontecer. Mas não pense que assim, eu falei hoje e amanhã, pum. Há um processo. É o nosso processo de crescimento, é o nosso processo de renúncia, porque pensa que é mágica. Nós precisamos renunciar também ao nosso eu, ao nosso querer. Nós precisamos estar bem ajustados também. E aí sim, nós vamos viver o extraordinário de Deus. Que você comece a orar, que você se coloque diante do Senhor, que você faça uma reflexão. Como você tem usado a palavra de Deus? Como você tem vivido a palavra de Deus? Você aí na sua casa, para o que você está fazendo agora, não se distraia. Como é que você tem vivido a palavra? A palavra tem vida própria em você? Ou você é aquele que busca só quando necessita? Nós precisamos estar todos os dias conectados com a palavra. O próprio Cristo, o Espírito Santo habita em nós. O nosso espírito foi vivificado através da palavra. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, e o alimento vem pela palavra. Senhor Pai de bondade e misericórdia, através da Tua palavra o mundo foi criado, e tudo que vemos nele. A palavra de Deus nos revela a verdade, traz o refrigério, o sustento, a paz, tudo aquilo que nós precisamos. Amado e precioso Senhor, hoje eu oro, Pai querido, primeiramente agradecendo a Ti, por Tua palavra, que é o verbo, que é o próprio Jesus, que se entregou, para que nós tivéssemos vida e vida eterna e vida abundante. Não há um amor maior do que este, Senhor. A palavra trouxe uma revelação a cada um de nós, e nos tirou de um mundo de aprisionamento, Senhor, de escravidão, e nos colocou num mundo liberto, onde nós podemos servir a Ti com alegria, podemos andar na luz, tendo a certeza da vida eterna e da vida abundante, Senhor. É claro, Senhor, que nós estamos num processo de aprendizado, mas que nós possamos ser perseverantes todos os dias, nos alimentando todos os dias da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é refrigério, é alegria, Senhor. Senhor, é tão bom sentir a Tua presença, Senhor. Senhor, é tão bom ouvi-lo falar conosco, dando a direção ou corrigindo-nos. Como um Pai amoroso, como um Pai cuidadoso, zeloso que Tu és. Oh, Senhor, que nós não sejamos filhos desobedientes, que nós não venhamos fazer pouco caso da Tua palavra, Senhor, mas que a Tua palavra seja verdadeiramente aquilo que vem transformar as nossas vidas, mas que nós possamos perseverar todos os dias em Ti, na Tua palavra, no caminho que é Jesus, o pão da vida que é Jesus, a porta que é Jesus. Ele é a própria palavra que está conosco,
O Senhor não nos deixou sozinhos. Ah, Senhor, é tão bom saber que nós temos o Espírito Santo que nos ensina, que nos corrige, que puxa a orelha quando é necessário. É tão bom, Senhor. Ah, que nós sejamos filhos que alegre o teu coração, Senhor. Que a palavra venha colocar nos nossos lábios a ousadia de vivermos no teu reino, a ousadia de profetizar vida, de profetizar salvação, libertação, cura, de profetizar mudanças de situações impossíveis aos olhos humanos, mas possíveis a ter, Senhor. Que os nossos lábios venham ser, Pai, limpos e purificados, para poder ter essa ousadia e autoridade que o Senhor já nos deu, para decretar a tua palavra todos os dias, vivermos o extraordinário, ter o nosso entendimento aberto, verdadeiramente todos os dias, Senhor. Que assim seja, Pai. Por isso, Pai, que caias agora as amarras de toda a mente, que caiam as amarras e todas as bocas fechadas, todos os cadeados que estão agora nas bocas, sejam agora quebrados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que sejam tirados agora todos os grilhões dos pescoços, impedindo as pessoas de falarem. Que seja tirado agora toda a bola de ferro dos pés, impedindo-nos de nos caminhar e propagar e falar a tua palavra. Que haja libertação, Senhor, nas nossas mãos, nos nossos pulsos, Senhor, para que possamos impor mãos e fazer o impossível acontecer, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque não temos nenhum poder, o poder é na palavra de Deus. Que assim seja nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se você está feliz, se manifeste. Oh, glória! Glória ao Senhor. Obrigada, Senhor. Deus abençoe esta noite maravilhosa. Que você possa se deliciar na palavra de Deus todos os dias. Que antes de fazer qualquer coisa, você leia a palavra e se alimente da palavra. A palavra nos move em alegria. Que você faça isso todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. Fiquem na paz.